Gente, bom dia. Voltando aos nossos estudos do Evangelho. Eu abri por acaso aqui, né, o livro, e nós saímos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem o 4 e o 5, eu vou ler os dois. Missão dos profetas e prodígios dos falsos profetas, tá? Então vamos lá. Missão dos profetas, é o item 4. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram o rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetize e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, isso eu acho até que Kardec fez esse pedaço aqui para poder introduzir como reconhecer um falso profeta, né? Então, nem sempre profeta é aquele que tem o dom de ver o futuro, né? Hoje a gente vê muito pessoal dizendo: eu profetizei isso, eu profetizei aquilo. O profeta é aquele que tem ciência de alguma coisa transcendental e tem por missão trazer ao homem alguma coisa para a sua evolução. Então, Jesus, nesse sentido, ele revolucionou o mundo da moral e dos costumes, né? No momento em que dentro de um mundo em que se primava pelo olho por olho, dente por dente, uma série de formalismos religiosos, Jesus mexe com todas as estruturas de uma sociedade quando ele diz: olha, você não precisa do sacerdote, não. Deus é pai, você vai direto a ele. Você não precisa ficar fazendo essas coisas todas que eles mandam, não. O reino de Deus está dentro do seu coração. É amando, é servindo. E hoje nós vemos a mesma situação, né? Entronização de intermediários entre você e o Pai. Você não precisa de nenhum intermediário. E Jesus, se voltasse hoje dizendo as mesmas coisas, seria crucificado novamente. Talvez não, porque não tem a crucifixão hoje em dia, mas era bem capaz de reativar esse tipo de pena só para poder pegar Jesus. Mas pelo menos um pelotão de fuzilamento, uma prisãozinha injusta, ele ia levar. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5 agora. Prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que Ele, Deus, não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu.
e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Gente, isso aqui cai como uma luva. Eu ontem vi a notícia no Estadão de que agora não basta eles afirmarem que a Terra é plana, como eles revogaram a lei da gravidade. Diz que não existe lei de gravidade nenhuma, não. Então, você vê a arrogância, a prepotência da humanidade de achar que pode revogar uma lei divina, uma lei natural, criada pela inteligência suprema, gente, que levou milênios para chegar-se a descobrir a descoberta desta lei, de como funcionava. É de deixar, né, a boca caída, né? Então, Deus não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres, não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E por isso, nada provam. Uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Eu vou desligar o som aqui, gente. Primeiro porque está anunciando falta de bateria. Segundo porque eu acho que está atrapalhando, né? Apesar de eu adorar essa sinfonia do Forrest Gump. Então, deixa eu falar aqui uma coisa. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural. Eu tô com um mosquito mordeu minha cabeça aqui atrás, gente. Eu tô coçando. Por isso que eu tô assim, tá? Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu assisti umas palestras do Trigueirinho, nas quais ele define milagre como a aplicação de uma lei de fora aqui na Terra. Ou seja, existem leis divinas que não são daqui da Terra, que são do cosmos, são de outros planetas, são leis divinas que nós ainda não conhecemos, né? Como eu disse, nós levamos quase milênios para descobrir a lei da gravidade, para conseguir teorizá-la. Até hoje está aí a lei da relatividade, as teorias, né? E, segundo ele, existem muitas leis divinas que nós ainda não temos acesso, não conhecemos, que não são da vibração da Terra, né? Que ainda não condizem com o nosso estado ainda muito ignorante, muito embrutecido. E que o milagre seria a aplicação desta lei natural de fora da Terra ou de outro plano, ou que a gente desconhece, nas leis naturais da Terra, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente não tinha, na época de Jesus, o conhecimento da catalepsia, por exemplo, né? Então, quando Jesus levanta os mortos, na verdade, ele está curando ali o quê? Catalépticos, né? Pessoas que, na verdade, não estavam mortas. O primeiro a vencer a morte, mostrar isso para a gente, que a morte não existia, que há vida após a morte, né? Foi o próprio Jesus, quando ele reaparece, ele faz palestra, ele reúne 500 pessoas para fazer, né? Ele vai deixando várias mensagens e tudo. Então, o primeiro ser a mostrar em corpo fluídico para milhares de pessoas em aparições que existia vida após a morte foi o próprio Jesus. Conhecida a causa, reconhece que o fenômeno não era extraordinário.
Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Por isso, hoje, por exemplo, você pode iludir muita gente fazendo montagens de vídeo, montagens de imagem. Quando que você imaginar isso, né? Em todos os tempos, os homens têm explorado em benefício de sua ambição, de seu interesse, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio, um poder supostamente sobre-humano. Acabou de cair um pouco. Ou que uma pretensa missão divina lhes daria. No início, né, da história da humanidade, como se formavam as castas do poder, né? De duas formas. Ou aqueles líderes guerreiros que protegiam aquela comunidade, ou os sacerdotes que tinham o conhecimento de alguns fenômenos naturais, sabiam lidar com eles, com um conhecimento de ervas, né? Podia curar as pessoas e tudo. E era dessa forma que essas pessoas iam chefiar e liderar as comunidades. Até bem séculos recentes eram-se atribuídos aos guerreiros e aos líderes religiosos o poder divino de dominar, né? E tudo. Não estamos muito longe disso aí. Então, houve sempre, em toda a história da humanidade, quem supostamente tivesse poderes sobre-humanos, ou que pelo menos afirmasse isso, que demonstrasse e iludisse a credulidade dos outros com o intuito de dominá-los. Estes são os falsos cristos, e são esses os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los. E eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que aos olhos de algumas pessoas passa por prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, mediunidade, por exemplo, intuição, psicometria. Quem não sabe, psicometria é a pessoa que tem a faculdade de pegar um determinado objeto e dizer tudo o que aconteceu nos ambientes em que esse objeto esteve, né? Usa-se muito isso hoje em dia na criminalística norte-americana para desvendar determinados crimes. Então, o fato de operarem o que aos olhos de umas pessoas passa por prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, que tanto mais digno quanto mais indigno podem possuir. Isso é cigarra. Tá diferente, né, esse canto, mas é cigarra. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Gente, a gente tem que ter mais discernimento. Quando eu vejo pessoas chamando aí gente de Messias, né, tudo bem que é o nome dele de registro, mas ele não é o Messias, não tem nenhum Messias para vir, muito menos o Messias guerreiro. O que é isso? Nós estamos de volta ao templo de Jesus, em que eles esperavam o Messias guerreiro que libertasse Israel? Gente, nada que possa vir em nome de violência, em nome de agressão, em nome de ofensa, em nome de preconceito, em nome de tratar o próximo como se fosse um ser menor e você um ser privilegiado com mais direitos ou com mais fazendo mais jus às coisas do que outros. Tá na hora da gente pensar um pouco nisso, gente. Olha, eu vou contar algumas esquisitices que eu tenho presenciado, por exemplo. Eu conversando com uma pessoa muito querida minha, eu falei assim, poxa vida, você tem noção de que muita gente vai ser perseguida?
Inclusive, a Comissão Internacional de Direitos Humanos acabou de reconhecer o risco de vida que João Willis está correndo a partir de 1º de janeiro. Quer dizer, já está correndo, né? Mas a partir da posse do novo presidente, o risco de vida que ele corre, né? Tamanho o ódio que não só o próprio, quanto seus filhos e seus seguidores nutrem por este deputado, por ele ser gay, por ele ser de esquerda, né? E principalmente por ele, num ato triste e infeliz da vida dele, ter cuspido no rosto do atual presidente eleito. Então, a Comissão Internacional de Direitos Humanos reconhece que ele está correndo um grave risco de vida. Então, e tem muita gente que acha, ó, aplaude. Por mais que você não suporte João Willis, não é o meu caso, eu gosto muito dele, mas por mais que você não suporte um ser humano, esse ser humano não é digno, por pior que ele seja, ele não é digno de ser torturado, ele não é digno de ser assassinado, mutilado, perseguido. Use as leis para punir o erro. Os seres humanos somos todos nós falíveis. Nenhum de nós tem autoridade moral para dizer que outro ser humano tem que apanhar, que tem que isso, tem que aquilo. Ah, mas ele roubou. Ele roubou alguma coisa. Um crime contra o patrimônio jamais pode ser mais importante do que a vida. Patrimônio é algo que você deixa aqui quando você se vai, certo? Então, se você justifica, se você não justifica uma pessoa matar para te roubar, muito menos é justificar você matar uma pessoa porque roubou. Entenderam? É essa confusão que está havendo. Outra coisa, o Estado ele tem o direito, ele chamou a si o exercício da violência, para que a sociedade não saísse fazendo justiça pelas próprias mãos. Para isso existe um direito, para isso existem leis penais, para isso existe sistema carcerário, sistema, né, de sanções e regimes punitivos e penas. Então, quando a gente começa a tomar para a mão da gente a impressão ou a certeza de que podemos tomar na nossa mão a justiça e executá-la, ou de que o Estado tem que ser vingativo ao invés de pegar aquele ser e ressocializá-lo ou reeducá-lo para reintroduzi-lo à sociedade, ou reconhecendo que ele não pode ser reintroduzido, mantê-lo em segurança, afastado da sociedade. Não podemos confundir isso com vingança, gente. Isso é o direito. O Estado arroga-se no exercício da violência, uma violência limitada, não pode ser ilimitada, tá? A violência é necessária a manter a ordem e a segurança das pessoas. Isso é como se fosse um contrato social, né? Quem quiser pode ler, isso são leitores, inclusive iluministas, liberais, né? A favor mesmo do mercado, de tudo isso que está sendo defendido aí, que já teorizavam sobre a formação do Estado. O Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, ele dizia isso: os seres humanos, por natureza, são violentos. Portanto, é necessário que todos nós cedamos uma parcela da nossa liberdade em troca da segurança. Então, cria-se o grande Leviatã, que é o Estado, seria a figura de um grande monstro com um poder soberano, e esse ser é que teria o poder da violência, da pressão, da intimidação e da coercitividade. Então, em troca do quê? De nós nos sentirmos seguros. Aí você pode, claramente, obviamente, com muita razão, dizer, mas nós não estamos vivendo seguros. Sim, nós não estamos vivendo seguros. Mas por culpa de quem? Por culpa dos políticos. Não.
Por culpa do Brizola? Não. Pergunte a si mesmo o que você fez durante toda a sua existência para reduzir a agressividade da sociedade, a violência da sociedade, tá? E o que você está fazendo hoje, quando defende que a população ande armada, quando você defende a redução da maioridade penal para botar crianças em situação de risco. Ah, mas crianças que matam, crianças que estupram, crianças que sabem o que estão fazendo. Será que elas sabem o que estão fazendo mesmo? Tá, são indivíduos ruins, como se todos nós aqui fôssemos anjos, né? Sim, mas, veja bem, nós temos que olhar a parte para trás desse ser, né? O que constituiu a vida desse homem? Existem pessoas ruins? Existem, mas essas pessoas nem só são pobres. Porque no Brasil, infelizmente, essas teorias de redução da maioridade penal não serão para pegar o filho do rico, nem do político, nem do juiz, nem do desembargador, nem do promotor. Nós tivemos jovens, né, matando índios, queimados. Ah, mas eu não sabia que ele era índio, eu pensei que fosse mendigo. Veja bem, índio ou mendigo é um ser humano que está ali, não tem que virar churrasco. E aí, eu estar me divertindo. Que diversão é essa, gente? Isso é ser humano bom? Menor, tinha dois maiores, nenhum deles foi punido, foram todos libertados, né? Inocentados por matar um ser humano que estava ali, coitado, já não bastava. Para ele foi uma libertação, né? Espiritualmente falando, quando a gente sai da terra, esse índio que foi assassinado tão brutalmente, provavelmente tinha um karma muito pesado, porque para estar dormindo na rua, né, ser confundido com um mendigo e ainda assim ser incinerado, ele resgatou alguma coisa muito. Para ele foi uma libertação muito grande, né? Olhando espiritualmente sobre o fato. Mas, gente, se esses menores são crianças equivocadas, né? Não é assim? É um menino equivocado, é menino. Então, o filho do pobre, aquele negro de 16 anos, que é violento também, ele não pode ser tratado como um monstro, né? Vamos ter, é aí que entra. Essa visão, ela subentende que existe um grupo que tudo pode, que a eles tudo é direito, e um outro grupo que não pode, que não tem direito, tá? E isso não é só em termos de violência, em termos de acesso aos bens da vida, né? Eu levei uma cacetada outro dia de uma parente minha, porque eu falei assim que uma criança pobre sonharia com a Disney, de ir à Disney. E ela falou que não, tem que só ter comida e escola. Basta ter isso, é o básico. Aí eu falei, né? Só seu filho que pode sonhar com o Disney, o filho do pobre não, né? Só que ele sonha. Ele sonha com tênis da Nike, tá? Eles sonham, eles são crianças normais como qualquer outra. Eles sonham em ter aquela bola bonita, aquela bicicleta, né? Então, quando a gente acha que os nossos filhos podem sonhar e eu posso atender aos sonhos dos meus filhos, mas aquele filho não tem direito de sonhar, porque a mãe dele não pode cumprir o sonho dele, nem deverá poder, porque eu não quero que ela ascenda socialmente, a gente está tendo uma visão de que Deus criou seres privilegiados e seres prejudicados. E essa é uma visão completamente equivocada da divindade. Qualquer pessoa que alimente essa ideia em você é um falso profeta, tá? Eu fiz todo esse discurso para isso. Qualquer pessoa que coloque na sua cabeça ou reforce a existência de seres humanos privilegiados e outros não privilegiados, ou seres privilegiados na natureza, por exemplo, nós humanos somos racionais, então nós somos privilegiados, podemos acabar com abusar da natureza. Não!
essa inteligência que Deus nos deu, ele corresponde a uma grande responsabilidade para guiar a evolução de todos os outros reinos. Eu tenho dito isso ultimamente aqui. Então, essa visão deturpada é que mostra a você quem é o falso profeta, que pega a ilusão da matéria e com argumentos muito rasos e a preguiça de pensar de quem recebe também tem a sua parcela de culpa, porque não reflete sobre aquilo, não elabora um raciocínio sobre aquela frase. Aí assimila aquele chavão e sai repetindo. Então tá faltando isso. Vamos usar um pouco mais o raciocínio, gente. Deus nos deu o raciocínio para isso, para saber reconhecer a maçã podre da maçã saudável, a água contaminada da água pura, né? Da mesma forma os falsos profetas. Ok? Fiquem com Deus. Espero não ter chateado ninguém com as minhas palavras. O meu intuito aqui sempre é da gente botar luz na terra, não é sair criticando muito, embora eu seja uma pessoa muito crítica, eu reconheço meus erros, mas o intuito, a intenção aqui é da gente justamente travar esse raciocínio mais elaborado sobre coisas que estão jogando pra gente e a gente está comendo como fast food, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que traga muita saúde para todos que estão precisando, que consiga o emprego que você está pedindo aí, precisando também, que consiga resolver a sua questão urgente, aquela aflição que você está sentindo, tá? Tchau.